Tô achando essa luz tão boa hoje. Esse finalzinho de tarde aqui pra gravar esse vídeo. Ajeitar o meu cabelo. Vamos lá. E aí, galerinha desse canal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flor Literária. Esse vídeo, ele é um pouco diferente dos outros que eu tenho gravado, né? Porque meu conteúdo principal aqui é reflexões sobre leituras, dicas de livros, enfim. Normalmente gira em torno das minhas leituras e das minhas escritas, dos meus outros hobbies, né, que eu gosto também, mas também acaba envolvendo um pouco de leitura, mas ou é sobre os meus diários, os meus cadernos, que está intrinsecamente ligado às minhas leituras, ou sobre livros, né, diretamente. Mas esse vídeo para mim é muito especial e eu gosto muito desse momento da minha vida e por isso eu decidi compartilhar aqui um pouquinho com vocês, gravar esse vídeo e falar, né, fazer as minhas reflexões até sobre o meu aniversário. Esse mês de agosto compreende o mês de celebração do meu dia. Na verdade, o meu aniversário é no dia 15 de agosto, mas eu sempre falo que eu gosto de comemorar o mês inteiro. Então eu esperei bastante, assim, para gravar esse vídeo, porque eu queria registrar o máximo de eventos, e de atividades que eu fiz ao longo do mês, para ficar tudo aqui guardadinho nesse vídeo. E eu queria trazer um pouco dessa perspectiva do porquê, para mim, o meu aniversário é uma data tão especial. Além de eu ser leonina e gostar de comemorar o meu aniversário e de festejar a vida, eu enxergo esse dia, esse período do ano, como o meu ano novo. Pense que o seu aniversário é aquele momento em que você faz 3, 2, 1, feliz ano novo para mim, e você começa a viver mais 365 dias daquele ponto de partida que se iniciou a quantidade de anos que você nasceu. E nesse período, é óbvio que no réveillon, no dia 31 de dezembro, a gente tem aquela coisa, aquela energia coletiva de fazer o feliz ano novo e celebrar, e a gente pensa nas metas, nas perspectivas para o ano seguinte. Eu faço também, é uma outra data que eu adoro celebrar. Mas o meu aniversário tem esse gostinho muito particular de ser um momento em que eu reflito muito sobre o que é que eu quero carregar para o meu próximo ano de vida, o que é que eu não quero carregar, o que é que é muito bom e que eu trago de bagagem desse ano que eu vivi e que eu continuarei levando, e o que é aquilo que já deu, que eu não vou aceitar, que eu vou impor o meu limite para o próximo ano da minha vida. Quais são as minhas metas, o que é que eu quero melhorar em mim, o que é que eu quero continuar aflorando e brilhando, que eu já faço de muito bom, e o que é aquilo que eu ainda preciso olhar com mais carinho para mim, ter um pouco mais de cuidado. Então, são muitas reflexões que eu faço e que nesse período do ano acaba sendo mais intensa, né? E eu até te convido a você enxergar a data do seu aniversário como esse momento. Eu fico extremamente extasiada quando chega agosto, que eu fico esperando o ano inteiro para viver esse mês. E foi uma outra reflexão que eu fiz esse ano, que eu não devo esperar o mês de agosto para fazer coisas diferentes só nesse período do ano. Porque eu estava percebendo que muitas das coisas que eu quero viver só no mês de agosto é possível ser vividas ao longo do ano inteiro. Eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de registrar memórias ao longo do mês de agosto para marcar o mês do meu aniversário. Mas tem coisas que são tão simples e que me trazem uma felicidade tão grande que não tem o porquê eu deixar registrado, somente deixar guardado para vivê-las somente no mês de agosto.
Eu vou colocar alguns trechos de vídeos que eu fiz, de tudo que me aconteceu durante esse mês. Eu trouxe os livros aqui para mostrar também os meus livros novos que chegaram para mim durante esse mês. Alguns foram presentes que eu ganhei, outros eu considerei presente também. Ah, eu esqueci de pegar um aqui. Espera aí que eu vou pegar. Espera aí que faltou Peguei aqui para completar. Alguns eu ganhei em outro contexto, mas eu considerei também da celebração do meu aniversário. Algumas atividades que eu fiz ao longo do mês também, eu vou colocar alguns pedaços aqui de vídeo, de trechos. Alguns eu vou cortar o áudio, porque senão o YouTube vai reclamar dos direitos autorais. Mas assim, ao longo desse mês eu fiz umas coisas tão simples que poderiam ter sido feitas podem ser feitas em qualquer momento, que não exige necessariamente uma quantidade grande de investimento financeiro. Exemplo, visitar o museu. Eu, logo no começo do mês de agosto, eu fui no museu, bem pertinho aqui da minha casa, inclusive. E eu fui com meu marido, a gente foi num sábadozinho, acho que foi dia 1º de agosto, inclusive. A gente foi num sábadozinho e estava já para fechar o museu, então foi uma visita muito rápida. A gente deu uma olhada nos quadros que estavam expostos, mas a gente tinha, sei lá, 15 minutos. Tirei até algumas fotos, postei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga. Flor Literária. E aí lá você consegue acompanhar mais um pouco assim dos meus dias, num tempo mais real. E a gente foi lá no museu, eu gostei tanto que eu voltei um outro dia, no finalzinho de tarde, tipo esse aqui agora. Eu fui sozinha, eu estava indo para academia, eu falei: "Ah, quer saber, eu vou lá rapidinho". Eu fiz uns trechozinhos de vídeo que eu vou deixar aqui. E aí eu percebi que ir no museu é uma atividade tão simples, leva alguns minutos, às vezes perto da minha casa, porque sempre eles estão trocando as exposições e é algo que me deixa assim. É uma atividade terapêutica que aguça a minha imaginação, é uma atividade que eu utilizo como uma ferramenta para explorar a minha criatividade, a criação de imagens da minha mente, assim, a ideia mais subjetiva, né, porque você apreciar uma arte é isso, é você criar e contar uma história para você mesma, baseada no que você está vendo e o que a sua mente está lhe fazendo construir naquele momento, né. Cada um tem uma perspectiva quando olha para uma determinada pintura, para uma determinada exposição. Foi uma vivência muito legal. Eu já tinha ido antes ao museu, mas não tinha necessidade de esperar só o mês de agosto para fazer isso, mas eu fui, foi muito legal. E eu espero fazer isso mais vezes, né. Teve um outro dia que eu não acabei não registrando, porque eu fiquei com medo de pegar meu celular na rua, mas eu fui caminhando pelo centro e eu entrava em várias lojas, assim, aquelas lojinhas com coisinhas baratas. Eu acabei não comprando nada, porque não era meu objetivo principal, mas eu fui andando até o Pelourinho, aqui na minha cidade, e eu decidi tomar um sorvete de um sabor diferente. E aí eu tomei, assim, de um sabor tomei de acho que menta com chocolate. Foi tão assim, foi tão gostoso viver aquele momento. Eu estava sozinha, mas, foi muito, eh, gostosinho viver, né, mesmo aquele momento ali. E foi uma outra atividade. A minha intenção, na verdade, era ir em um sebo, só que eu não achei o sebo, eu falei: "Quer saber, eu vou dar só uma volta e passear". Essa era a minha intenção, né, ir visitar um sebo de livros, mas como eu não achei, eu falei: "Quer saber, eu não vou deixar o passeio ficar chato, nem estragar todo esse passeio que eu toda essa ideia, minha expectativa". Ai, meu celular tá descarregando.
para esse dia, porque eu não achei a sebo. Eu vou tomar um sorvete. Eu fui tomar sorvete, depois eu voltei andando e vim para casa. Aí eu adorei esse passeio também. Eu acho que eu não registrei, né? Nada para colocar desse dia. E antes de eu mostrar uns outros trechos aqui, né, que teve o meu aniversário, que eu celebrei com alguns amigos e com a minha família na pizzaria, eu vou mostrar os livros aqui que eu ganhei e comprei. Eu ganhei esse livro como um mimo da minha amiga secreta do clube do livro que eu participo, é o Clube das Leitoras, do mês de julho. Dei uma atrasada por umas questões de endereço, e aí ela resolveu me mandar um segundo livro de mimo que chegou em agosto. Eu não conheço ainda, mas foi esse livro, Intercessão. Ai, gente, só a capinha rosa eu já adorei, né? Então, eu ganhei um livro logo de cara, assim, de mimo da minha amiga secreta. O meu clube do livro também a gente presenteia durante o seu período de aniversário. Você ganha de presente um livro do seu clube e eu achei tão fofo. E você coloca lá as suas opções que você gostaria de ganhar e dentre essas opções, as ADMs, elas escolhem um livro e te presenteia. E eu ganhei um que eu quero muito ler, mas preciso me preparar psicologicamente, porque eu sei que não vai ser fácil. O Menino do Pijama Listrado. Eu gosto muito desse tipo de literatura que envolve os acontecimentos da Segunda Guerra, mas eu sei que demanda um preparo emocional para mim, porque pode não ser exatamente o que está escrito aqui que aconteceu, mas a gente sabe que houveram atrocidades, né, durante esse período da história. Então, eu já tenho alguns aqui também. Eu tenho um outro que é As Gêmeas de Auschwitz para ler. Eu acho que só tenho esse, porque eu já li o Diário de Anne Frank. E agora eu tenho O Menino do Pijama listrado aqui. Acredito que vou ler um pouquinho mais para frente. Não porque eu não goste, porque eu queria muito esse livro, mas porque eu preciso estar com a mente mais tranquila. Eu gosto de ler esse livro, esses tipos de livro, quando é um período que eu estou de recesso, quando eu vou ter um feriadão, assim, sabe? Para me dedicar e me recuperar. Esse livro aqui agora que eu vou mostrar para vocês, eu já li ele todinho. Eu estava doida para ler um livro dessa autora e eu mesma comprei e me dei de presente. Eu comprei o Profundezas, de Rebeca Yarros. Esse livro, ele estava na lista de leitura sugerida do mês de agosto do meu clube, esse clube das leitoras, que eu falei que eu ganhei de presente, tanto da minha amiga secreta quanto do meu clube, esse livro. E eu escolhi, tinham 3 livros, eu escolhi esse, porque eu queria muito ler um livro de Rebeca Yarros. Eu tenho um aqui, que é o Tudo que Deixamos Inacabado, e eu quero comprar A Última Carta. E eu sei que esses dois assim estavam bombando, todo mundo falando que é maravilhoso, Tudo que Deixamos Inacabado e A Última Carta. Mas como houve essa sugestão de leitura em agosto, eu falei, por que não começar por Profundezas? E eu amei. Eu já li, é um livro bem grandinho, viu? 500 páginas. Eu li, já concluí. Eu pretendo gravar um vídeo sobre esse livro, porque ele teve alguns assuntos e algumas abordagens que me tocaram muito. E aí eu falei, não, esse livro, assim, para as sensações que ele me causou e sobre essa coisa, até que eu já conversei em outro vídeo de dar uma nota, não é algo que eu gosto muito, mas assim, a forma que eu me senti durante essa leitura é 5 estrelas. E por último, o livro que eu ganhei da minha amiga secreta de agosto, que eu ainda nem sei quem é, eu também vou considerar como presente. Foi o livro que tocou. A temática desse mês de agosto era você mandar um livro que te tocou muito. E aí ela me mandou esse livro aqui, ó. Tá refletindo que tá com plástico ainda, né? Mil Beijos de Garoto. Não conheço, mas se for um livro que a tocou, eu espero que me toque também. Estou considerando tudo presente, todos os meus livros novos. Eu estou considerando como presente do meu mês. Um outro presentinho que eu me dei, gente, foi esse anel. Eu adoro cristais, essa coisa. Eu já falei que eu gosto dessa coisa das energias. Eu adoro isso.
Eu comprei esse anel, gente. Ó que lindo, de borboleta eita, da Pedra do Sol. Ó, gente, que lindo. A Pedra do Sol, obviamente, eu escolhi porque o meu signo de Leão, ele é regido por nada mais, nada menos do que o Sol. Então, eu achei que tinha tudo a ver, apesar de não estar na minha paleta de cores, que a minha paleta são cores vibrantes, alegres, vivas, e aquele tem um tom mais amarronzado, né? Mas não tem problema. Eu achei que foi lindo do mesmo jeito. Eu coloquei aqui para gravar o vídeo para mostrar esse presente que eu me dei. Eu comprei na Shopee, viu? Mas eu amei, 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 amei. E agora sim, vou deixar alguns trechos aqui dos meus parabéns. O meu bolo foi lindo de leitora, gente. Eu coloquei assim, eu tive essa ideia. Eu vi algumas inspirações na internet. E aí eu tive essa ideia. Ai, vai ficar lindo se eu colocar, em vez de só minha idade, 36, eu colocar capítulo 36. Tem tudo a ver com o que eu falei nesse instante, né? Um novo ano, uma nova oportunidade, um novo capítulo que eu vou escrever na minha história. Aí meu bolo, acho que eu vou colocar uma foto aqui em algum lugar. Capítulo 36, de Jadma. E aí eu fui com minha tia, minha mãe, meu primo, meu marido e alguns amigos. A gente foi para uma pizzaria, a gente comeu horrores no rodízio de pizza. Batemos os meus parabéns. Foi uma noite assim maravilhosa, com pessoas com quem eu gostaria muito de estar. Fiquei muito feliz. E eu achei que não tinha mais nada para acontecer, assim, de uou! Só que eu e meu marido, nós fomos convidados, assim, por um outro casal de amigos nossos a ir para um show. Eu, quem me conhece sabe, sou uma pessoa muito diurna. Eu acordo 4h30 e tá tudo bem. Vou fazer minhas coisas cheia de energia. Uma hora dessa que eu estou aqui gravando o vídeo, não sei, é umas 5 e pouca agora da tarde. Eu tô sem, sem relógio. Meu celular tá aqui gravando, não tenho como ver o horário, mas assim, esse horário aqui já é o final da minha energia. Estou aqui, ó, com toda essa empolgação para gravar esse vídeo. Acabou o vídeo, acabou a energia do dia. Depois, assim, de um determinado horário, não sou ninguém. À noite, principalmente. Mas eu falei assim, quer saber? Experiência nova, vamos. E aí a gente comprou o ingresso. Nós fomos nada para nada menos, nada mais do que o show de Luan Santana. Meu marido dizendo, ela me obrigou, mas ele gostou no fim das contas. E assim, eu já fui para alguns shows, como eu falei, eu não sou uma pessoa muito noturna, né? Não tenho essa energia muito de estar acordada até tarde. Mas a gente foi. Quer dizer, eu já fui para um show de Sandy Júnior em 2019, quando teve aqui em Salvador, foi maravilhoso. Já fui para um show com minha irmã também, assim. Teve Jorge Mateus, que eu adoro muito. Mas teve outros cantores, mas é muito cansativo, gente, essa história de você ir pro show. E você voltar de Uber, 2h da manhã, cansada, morta. Aí outro dia você acorda parecendo que passou um caminhão em cima de você. Isso não combina muito comigo. Mas eu falei, quer saber? Vamos. Já fomos muito carnaval também. Carnaval é uma festa que eu até gosto de ir e que eu me disponho a virar a noite lá pulando, gritando, até um limite de 2h da manhã. Depois eu quero vir para minha casinha dormir. E não dá para emendar vários dias. A gente vai um dia, descansa, vai um outro, descansa, acabou. 2 dias tá bom.
Mas a gente foi para o show de Luan Santana. Vou deixar alguns trechos aqui, talvez com a minha voz falando, porque eu não quero que o YouTube ache que eu estou aqui me aproveitando do meu querido Luan Santana. Mas pense em um show que foi maravilhoso, me surpreendeu. De organização, Luan não parou de cantar, ele cantou por 2 horas seguidas e cantou várias músicas, assim, que eu acompanhei durante a carreira dele, que eu gostava. Minha favorita é Chuva de Arroz. Ai, eu cantei, gritei tanto, amei, amei, amei. Ficou mais uma experiência registrada para os meus 36 aninhos. E apesar do mês ainda não ter concluído, né? Acredito que esse vídeo vai ao ar na sexta-feira do dia 28. É. Ainda vai faltar o dia 29, 30 e 31. Pretendo fazer algumas coisinhas, mas nada demais assim. Mas a mensagem final que eu gostaria de deixar registrada com esse vídeo, que é um mini vlog do meu aniversário, os livros novos, os meus presentes, as minhas celebrações do mês de agosto, a minha mensagem final aqui que eu gostaria de deixar para vocês é: celebrem a vida com momentos mais simples, com apreciar do nascer do sol, que eu gosto muito, com uma visita simples ao museu, a um parque perto da sua casa, a ir numa cafeteria mais simplesinha com seu livrinhozinho, tomar um cafezinho lendo lá, você sozinha ou até acompanhada com as amigas, ou ir para um show mesmo, sabe assim, sabe? Fazer uma atividade bem diferente. O importante é você celebrar a sua vida, celebrar essa oportunidade que você está tendo de viver mais um ano, de se ressignificar, se reconstruir se for preciso nesse próximo ano, de se melhorar, de crescer, de desenvolver-se pessoal, como pessoa, como ser humano, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, em todas as áreas da sua vida. Pense que esse é o momento que você veio ao mundo. Para mim, há 36 anos atrás, no dia 15 de agosto, há 36 anos atrás, eu tive a oportunidade de vir ao mundo escrever a minha história. Por que não celebrar esse dia que você teve a oportunidade de estar aqui, e diante de todos os desafios que temos, os problemas que todo mundo enfrenta, as situações que muitas vezes são difíceis mesmo. Eu já vivi situações assim que não foram fáceis, todo mundo já passou por isso. Mas mesmo diante dessas situações, você conseguiu superar, você conseguiu se reinventar, você saiu mais forte, mais madura, mais resiliente de todas essas situações que você viveu ao longo desses anos da sua vida. Por que não celebrar isso? Eu não programei falar nada disso, mas veio aqui do meu coração para você e é isso. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo, estar aqui. Se você gostou, curta, comente, pense aí, escreva aqui nesse comentário se você também gosta de celebrar seu aniversário. Se não, diga aí se você vai mudar sua perspectiva. Se inscreva nesse canal. Um beijo e até a próxima!